Recentemente nós tivemos aí a grande polêmica envolvendo o filme do Adão Negro, né? A grande polêmica em que o Dwayne Johnson disse que o filme foi um sucesso e tentou maquiar aí alguns números, e nós claramente sabemos que o filme não foi um grande sucesso. Existe um grande problema dentro da DC, que é eles conseguirem trazer um público grande, né, para dentro de seus filmes, principalmente porque existem dois motivos principais, né? Um deles é para eles tentarem fazer filmes mais diferentes e tudo mais, para arriscar um pouco mais. E o outro motivo é justamente por às vezes eles não arriscarem demais e tentar fazer uma coisa que é para todo mundo e na verdade fazer grandes catástrofes, como é o caso desses dois filmes horrorosos aqui que a gente pretende esquecer. Mas aí você tem esses casos de Adão Negro, que é um filme assim que, olha, eu assisti a primeira vez, eu achei um filme bom, é um filme ok, mas eu não achei tão bom assim. Quando eu revi, geralmente quando eu revejo o filme eu acho ele bem pior do que a primeira vez que eu assisti. Eu falei, cara, como Adão Negro não teve o sucesso do boca a boca depois, né, da primeira semana, talvez esse filme realmente seja ruim, então eu já vou esperando aqui que eu vá ver muito mais erro, né? Eu acabei assistindo o filme do Adão Negro e gostando muito mais. Isso foi uma grande surpresa pra mim, porque esse filme assim é tão ruim desse jeito, né? Assim, eu acho que muito dos reshoots, né, dos novas filmagens que aconteceram dentro do Adão Negro fizeram, ao contrário de muitos outros filmes da DC, aqui fizeram bem ao filme, porque realmente houve inúmeros rumores de que o filme não estava bom, de que as primeiras sessões do filme foram muito decepcionantes, e por isso eles decidiram mudar um pouco o roteiro e fazer novos reshoots e fazer umas novas filmagens. Eles deram mais destaque para a Sociedade da Justiça, deram muito mais destaque para o humor, tiraram um pouco mais da violência, porque falaram que era um filme que quase chegou a ser rated R, né? Tem esse rumor aí de que era um filme para maiores de 18 anos, muito mais ligado à versão do Snyderverse do que a versão que acabou indo para o cinema. Como, por exemplo, aquela cena dos mercenários, né, que você vê que tinha que ter tido um pouco mais de violência gráfica ali. Toda a estética dentro do filme do Adão Negro é muito bonita, né? Ele consegue, a DC ela consegue fazer isso, ela consegue fazer uma fotografia boa em seus filmes. A DC tem um primor dentro das fotografias que a Marvel não tem, apesar dela pode filmar em fundo verde, mas ela vai fazer com que aquilo fique muito bonito, com que fique muito vivo. E Adão Negro ele consegue trazer essa estética bonita e tudo mais, mas eu acho que faltou um pouco mais de arriscar um pouco mais, como é o caso, por exemplo, da violência. Então eu acho que a direção do filme pegou bem o roteiro e conseguiu trabalhar bem o roteiro, mas eu acho que realmente você percebe que precisava ter um pouquinho mais de violência ali para poder entregar uma coisa diferenciada, a coisa do anti-herói. Como, por exemplo, ele arranca um braço lá e, tipo, não sai sangue, sabe? Tipo, ou ele bate a pessoa, assim, nos cantos, sabe? Eu acho que poderia ter tido, tipo, uma manchinha de sangue ali. Então eu acho que isso dificulta um pouco a veracidade dentro do filme. Mas eu acho que algumas dessas regravações que não estragaram o filme acabaram contribuindo um pouco mais para a história, com que cole um pouco mais, talvez, com o público geral. Primeiro que eu achei bem interessante todo esse envolvimento que ele tem com o Shazam. Tenta nos entregar esse envolvimento com criança, sabe? Essa coisa mesmo, essa pegada do filme do Shazam. Pode ser que não estivesse no roteiro, pode ser que já estava no roteiro, que é dessa criança que aparece ao longo do filme. E assim, ela é uma criança interessante, mas eu acho que todo esse núcleo principal, essa parte dele e da família dele e tudo mais, é uma coisa que não tem tanta graça assim no filme, não se desenvolve tão bem assim no filme quanto poderia ter sido. E essa coisa da mãe dele e tudo mais é uma coisa meio chatinha pra dentro da trama. E ele tem esse humor meio Velozes e Furiosos, né? Tipo, é aquele humorzinho típico dos filmes do Dwayne Johnson, do The Rock, mas que funciona muito bem aqui dentro do filme, porque tem essa vibe, ele já tem essa mistura meio louca. Ele sabe utilizar luzes, consegue trabalhar bem os atores, então eu acho que a direção desse filme, apesar de ser a coisa que eu mais estava com medo, conseguiu trazer bem a estética que estava dentro da cabeça do diretor. Cara, existem muitos filmes, muitos filmes da Marvel que tem esse tom meio genérico que o Adão Negro tem, só que faz isso de uma forma horrível. Eu tô aqui na minha cabeça o filme que eu detesto, o pior filme da Marvel, um dos piores filmes de super-heróis já feitos, que é a Viúva Negra.
E ainda assim tem gente falando muito bem desses filmes. Cara, é inacreditável como tem pessoas que param pra falar bem de vários filmes ruins da Marvel, mas na Marvel sempre tem essas pessoas pra poder falar bem desse filme, desses filmes independentes, se é realmente bom ou não. Eu acho que Adão Negro é um filme assim muito criticado de uma forma muito errada, porque apesar de ele estar numa época em que os filmes poderiam ser muito melhores trabalhados e numa indústria que pode fazer filmes excelentes, eu acho que mesmo ele sendo genérico, ele ainda consegue entregar a aventura que ele planeja ser, que ele quer ser. Ele é escrito com isso. Shang-Chi, eu acho que é um filme muito mais genérico que Pantera Negra, ou que Pantera Negra, que Adão Negro. Filme muito mais genérico e que me entrega muito menos, sabe? Shang-Chi, eu acho a direção dele muito boa também. O primeiro ato dele é muito bom, toda aquela cena de ação, parkour e câmera na mão e não sei o que. Toda a ação dele é muito boa, mas fica tudo ali. Eu acho que toda a graça do Shang-Chi fica ali no primeiro ato. Os outros dois são muito chatos. Adão Negro não é isso. Eu acho que ele consegue contar uma boa história, consegue te divertir ao longo de que te apresenta ótimos personagens, porque todos os personagens, apesar deles terem muito pouco tempo de cena, eu tô falando isso até da Sociedade da Justiça, ainda assim são personagens que você se identifica com algumas coisas, você consegue gostar desses personagens, e eu acho que o The Rock também ele traz muito carisma pra dentro do personagem do Adão Negro. Então, apesar de ser um anti-herói, um vilão e tudo mais, ele tem esse tom meio do Capitão América, de alguém que está começando a conhecer aquele mundo, de que está sendo apresentado para aquele mundo. Então ele tem essa coisa daquele alienígena que chegou na Terra e ele não conhece nada, ou aquele viajante do tempo que chega até aqui, e é basicamente isso do Adão Negro. Então esse jeito ruim dele de atuar combina com o personagem por conta disso, por conta de que ele entrega esse personagem que tá meio deslocado do tempo. E apesar de eu falar do núcleo da mãe, do menino e tudo mais, ainda assim, até nesses personagens assim, ele consegue colocar um humor. Lembra um pouco daqueles personagens secundários do Transformers, sabe? Que tipo aquele cientista, os amigos dele. Então são personagens bobalhões, personagens bem genéricos, mas que você gostava se você se divertir. Mas eu acho que no terceiro ato desse filme eles são um pouco que jogados de lado. Eles não sabiam bem o que fazer com ele no roteiro. Esse é um dos pontos negativos. E acabaram deixando esses personagens um pouco de lado para tentar resolver ali uma coisa que meio que enxugar gelo, sabe? Só para poder dar um sentido para esses personagens, e não foi um sentido muito bom. O restante das cenas de batalha, cenas de ação, como ela é feita e tudo mais, é muito boa, que te faz ele ficar preso ainda dentro da história. Então, quando acontece aquilo, ele não te tira tanto da história. E a cena é bem dirigida, porque tipo, não adianta de nada você ter uma estética boa, você ter efeitos especiais ótimos e as cenas de ação não serem bem dirigidas. Quando saíram as primeiras notas do Adão Negro, que foram notas muito mais positivas do que negativas, eles principalmente destacavam isso. As cenas da Sociedade da Justiça são ótimas e as cenas de ação são muito bem dirigidas. As cenas de ação são muito bem dirigidas, elas são muito bem dirigidas. Você consegue ver o que está acontecendo, os efeitos não ficam esquisitos, não te deixam confuso. Parece que a câmera tá rodando pelo set de filmagens e tudo aquilo ali é muito real. Eu acho que isso é muito bem feito aqui em Adão Negro e contribui para a diversão. É como eu disse, é um filme divertido. Não é que ele esteja aqui nessa lista por ser um dos melhores filmes de super-herói, não sei o que. Existem inúmeros outros filmes, inclusive na própria Marvel, porque da DC a gente sabe que tem bastante, mas dentro da Marvel, inclusive, que são muito piores e são muito mais falados do que esse filme aqui em específico. E eu acho que Adão Negro, ele ganha essa grande injustiça, sabe? Eu acho que você tem que deixar se levar mais pela vibe do filme. Assim, ele tem que curtir dentro da proposta. E ele é um filme, pra ser um filme um pouco mais genérico, um pouco mais brincalhão com esse gênero, deixa ele ser, porque pelo menos ele tá construindo uma coisa divertida, uma coisa assim, eu diria que não bem dirigida. Eu não quero usar tanto essa palavra, porque não é que o diretor seja bom, não é que a coisa seja bem dirigida, um filme ótimo, mas é que ele consegue contar a história. A história, ela pode não ser tão boa, mas como ela é contada, faz com que você se interesse por ela. E eu acho que é basicamente isso que acontece. Apesar de todas essas cenas fantasiosas, essas cenas meio fora do normais e até parodiosas, eu acho que até isso tudo funciona muito bem aqui. A Sociedade da Justiça é muito bem apresentada aqui dentro desse filme.
Existem alguns personagens que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhados, tipo o Dr. Destino e tudo mais, mas existem personagens muito bons como o Gavião Negro. O Gavião Negro é excelente aqui dentro do filme. Toda a Sociedade da Justiça tem essa esquisitice aqui dentro desse filme, que é uma coisa que incomoda muito. Se o Esquadrão Suicida foi mandado para aquela missão e até eles se questionam sobre aquela missão dos Estados Unidos, meio que a Sociedade da Justiça da América literalmente é isso, a Sociedade da Justiça da América, dos Estados Unidos, porque eles basicamente são controlados por aquela sociedade americana. E isso fica esquisito, porque pra quem conhece os quadrinhos da DC, quem conhece os quadrinhos da Sociedade da Justiça, até quem já viu os desenhos sabe que não é bem isso. Até a Liga da Justiça, apesar de ter o nome América ali, não é que eles vão fazer pra América, é uma coisa global. Então meio que fica esquisito que a Sociedade da Justiça ela é quase como tratada aqui como um inimigo. É um inimigo que não consegue ver o real problema das coisas. É aquela coisa do Batman vs Superman, sempre tem um inimigo maior, que também aparece aqui. E eu acho que o jeito que aparece aqui é ruim, mas ele tem mais ligação com o Adão Negro em si do que a Sociedade da Justiça. É genérico, é um clichê. Então a trama da Sociedade da Justiça, você sabe que eles vão lá, nós estávamos errados, nós precisamos do Adão Negro agora. Você sabe que o Adão Negro vai virar uma espécie de herói, que ele não vira exatamente um herói aqui dentro do filme, mas que ele vai virar uma espécie de herói. Você sabe todos esses caminhos. Então essa ideia meio boba de transformar a Sociedade da Justiça nesse tipo de coisa, ainda assim funciona dentro do filme, porque você está acompanhando a história do Adão Negro. Então, por mais clichê, por mais boba que possa parecer, essa história é bem contada e o personagem ele tem esse carisma. Então, por exemplo, existem cenas bastante divertidas envolvendo eles trabalham juntos de uma forma meio que faiscando para todos os lados, então essas faíscas causam um tom bem divertido para o filme, que um vai agregando ao outro, então tem essa ligação. É um filme que não tem uma história muito boa, eu acho que esse é o problema do Adão Negro, é um filme que não tem uma história muito boa, consegue entregar cenas boas, efeitos especiais decentes e todo esse carisma dentro de personagens e dentro dessa história. Até o vilão, que é muito mal construído, que você sabe desde o primeiro segundo dele em cena que ele é o vilão, todo o clichêzaço do filme do Adão Negro. Então até isso faz sentido, porque ele tem essa ligação maior com o Adão Negro. Ele tem essa ligação maior do que a Sociedade da Justiça com o Adão Negro. Relacionamentos, esse humor e emocional do Adão Negro pode não ser bem roteirizado, mas ele é bem trabalhado ali com um roteiro simples, com um clichêzaço simples, né? Um café com leite que você aproveita, é um café do leite que você toma, você fala, gostei, vou pra casa, vou sentir ainda aquele gostinho um pouquinho na boca do café com leite e tá ok, sabe? Não é aquela coisa amarga, aquele café com leite amargo. Adão Negro pode não ser maravilhoso, pode não ser um dos melhores filmes da DC, mas ele também definitivamente não é um dos piores filmes da DC, como estão falando. Se você quer uma coisa que possa ser genérica, mas que ainda assim possa te entreter, o Adão Negro talvez seja uma ótima opção pra você. Eu fiz um filme muito bacana sobre o primeiro filme do Avatar e toda a sua filosofia, sua mensagem, que tá aqui em cima pra vocês assistirem. E tem 2 vídeos aqui que infelizmente não estão ganhando tanta visualização quanto eu queria que ganhasse, que é a minha lista dos melhores e piores do ano. Se você puder dar uma olhada principalmente nos melhores, eu fico muito grato. Valeu por terem assistido até aqui. Despedido!